Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do X4Z Podcast. O podcast que fala de carreiras, decisões profissionais ao longo das gerações. E hoje um episódio especial. Eu tenho um amigo, como sempre, tenho meus amigos aqui, né? Não vou chamar inimigo, né, Sofia? Tem que chamar amigo. Então, tem um amigo aqui muito querido, que desde que a gente começou esse projeto de podcast, eu queria muito trazê-lo aqui e finalmente eu consegui trazê-lo. A gente conseguiu encontrar um convidado de geração Z, também de altíssimo nível, então vocês vão aproveitar bastante esse episódio de hoje. Mas antes de começar a falar do episódio, deixa eu lembrá-los de como é que funciona o X4Z. A gente fala de carreira e decisões profissionais, sempre dividindo em 3 arcos, né? Hoje a gente vai falar bastante do arco 1 e arco 2, né? O arco 1, para lembrar, é aquele momento onde o jovem, ainda ali no ensino médio, tem ainda suas dúvidas sobre que carreira seguir. A gente vai explorar bastante esse arco hoje, principalmente por causa da nossa convidada da geração Z. E o arco 2 são ali as primeiras tretas, os primeiros problemas, as primeiras dificuldades na carreira. E aí a gente quer muito ouvir o nosso convidado de geração X. Beleza? O que eu esqueci, Sofia? Nada. Então vamos apresentá-los? Vamos. Bom, para essa conversa maravilhosa, a gente tem 2 convidados. Nossa convidada da geração Z é a Isabela Francischini. Ela é atleta da Seleção Brasileira de Handebol de Areia e estudante de fisioterapia na Unilassalle. Faz estágio na Fisiosport, que é uma clínica de fisioterapia aqui em Niterói, e trabalha nas mídias digitais de outra clínica, a Tribus. E o nosso convidado da geração X, o Leandro Pascotto, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva e distúrbios do sono. Ele também é coordenador técnico hospitalar em serviço público, CEO da clínica FlexFit, especializada em reabilitação cardiopulmonar e apneia do sono. Ele também é professor, orientador, participante de congressos e autor de artigos e revistas na área da reabilitação cardiopulmonar e apneia do sono. Cadê as palmas, Flávio? Ah, não, ele merece. Você pediu palma? Tá aí, palma. Obrigado. Gostei do CEO, cara. Mandou bem, CEO no mini-bio lá. Sejam bem-vindos. Não deixa de ser, né? Bem-vindos. Vamos lá, vamos começar? Bora. Vamos começar, que hoje tem bastante pergunta. A gente hoje quer falar muito sobre escolhas, expectativas, limites reais da profissão. Então, acho que a gente tem que começar já. Bloco 1, a escolha. Então, vamos começar pelo começo da carreira de vocês, tá? Isa, pela nossa conversa, entendi que você viveu um conflito muito concreto. Seguir como atleta e tentar viver do esporte, ou escolher uma formação acadêmica ligada ao esporte, né? Como fisioterapia ou até educação física. Foi isso mesmo? Eu acho que entendi bem. Foi isso mesmo. Me fala um pouquinho desse momento de conflito lá atrás. Quando eu tava saindo do terceiro ano do ensino médio, eu tava muito confusa entre as profissões. Primeiro eu queria engenharia, depois eu descobri que eu queria algo relacionado ao esporte, né? Porque hoje no Brasil é muito difícil você viver do esporte se você não é atleta de um esporte que seja olímpico ou... Você já tinha o esporte como alto rendimento? Você já estava na seleção brasileira, por exemplo? Na época eu era da seleção brasileira juvenil de base, né? Uhum. Já tinha disputado uma competição, ainda tinha algumas outras também. Legal. Mas ainda não estava na adulta, que é onde a gente tem um pouco mais de capital e a gente pode ver como é que vai ser pro futuro, né? Uhum. Mas ainda assim, sem muita visão de futuro dentro da área esportiva. Então eu fiquei muito na dúvida se eu ia pra fisioterapia ou educação física ou até medicina também. E eu descobri que eu gostava muito de algo que trazia a parte do cuidar, né? Eu gosto muito de cuidar de pessoas, tanto das pessoas que eu amo, tanto das pessoas que estão próximas de mim, independente de relações, sabe? Uhum. Então eu fui muito pra área da fisioterapia por conta disso. Da parte mais do cuidar, do estar ali. Mas teve desempates, assim, tipo, viver do esporte não é uma opção por X motivos. Aí vou seguir a linha acadêmica. Aí, para desempatar depois entre educação física e fisioterapia, por exemplo. Foi assim? Foi desempatando? Sim, de pouquinho em pouquinho. Mata-mata? À medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo que eu não ia conseguir viver bem dentro do esporte que eu pratico. E depois de um tempo eu fui... Numa preocupação de engajamento, de propósito ou de financeira? Proposta financeira. Financeira, tá. E aí eu fui começando a perceber mais aspectos meus ligados mais à fisioterapia do que propriamente para educação física, né? Legal, bacana. Do bom, beleza. E você, Leandro? Bem-vindo, querido. Bom te receber aqui. A gente tá trocando ideia sobre isso há um tempão, né, cara? Com certeza. Desde que eu te falei da ideia do X4Z, você queria estar aqui, eu queria você aqui. Eu acho, assim, bem interessante esse poder estar aqui, né? Com uma pessoa como vocês, que tem essa experiência de entrevista, de tirar da gente, às vezes, o que a gente
nunca ao longo da carreira chegou a comentar, né? E essa oportunidade de estar diante aqui de uma pessoa que está começando também. Essa troca é legal, né? De gerações, né? E ver o que às vezes o pensamento que ela tem hoje, eu tive lá atrás, ou o que eu tenho hoje, depois de 25 anos de formado, é o mesmo que eu ainda tenho, carrego, e a gente vai desenvolvendo isso aqui, eu achei bem interessante. Legal, bacana. Cara, eu tenho pra você a primeira pergunta pra esse primeiro bloco, cara. Tá aqui, ó. Só pra concluir aqui. Claro, por favor. Como que eu escolhi essa profissão? A pergunta não é essa não, mas tudo bem, vai seguir em frente. Não, aproveitar aqui, né, colocar como que há 25 anos atrás se escolhia a fisioterapia. Porque hoje a fisioterapia, a gente está aqui diante de uma atleta, ela está em voga, depois da Covid, na minha área da saúde, cresceu pra caramba. Principalmente na sua área de atuação com respiratória, né? A parte financeira melhorou muito e tal. Mas, imagina 25 anos atrás, né? E quando eu falo 25 anos, eu falo 25 de formado. Fora que você tem os 5 antes. Então eu escolhi há 30 anos atrás uma profissão. Não, e antes dos 5, o período de decisão, né? No segundo ano, no terceiro Exatamente. ano. Né? Então eu tô falando aí que eu entrei pra faculdade em 1997. Naquela época, você já tinha nascido? Não. Então, em 1997, quando eu escolhi, na verdade eu não sabia o que eu queria. Eu simplesmente estava no terceiro ano curtindo os amigos, liberdade, saía do futebol, mas eu sempre fui estudioso. Isso aí, assim, sempre tive isso como meta. E aí verdade, cara. É verdade. Ela tá aqui verdade. confirmando. E eu tenho 2 irmãs mais velhas. E uma delas estava terminando a fisioterapia. Ah, legal. E aí eu olhava ela entrando de branco, saindo de branco dentro de casa, com as amigas, os amigos. Eu achava aquilo ali legal e tal. Mas a princípio eu pensava até em de repente direito. E naquela época eu mexia com o computador. Até onde eu trabalhei. Não trabalhei, mas assim, eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho. Não vai saber, por isso que é legal isso aqui. Vai ser revelado agora. Eu aprendi um pouquinho de mexer em computador lá em 96, 95 com o Fábio. Um Fabinho. Então, meu sócio na endorfina, Fábio. Exatamente. Fábio. Então minha mãe achava, e ela falava, você vai trabalhar com computador, porque você é o cara, você mexe, eu mexia em software, essas coisas. Bem, chegou no terceiro ano, chegou na porta do vestibular, eu falei, e aí? O que eu vou fazer? Aí eu olhei, minha irmã ali andando de branco, pra baixo pra cima, eu pensei assim, não, medicina não é, eu não gostava de sangue. Dentista eu achava estranho ficar mexendo na boca da pessoa. Enfermagem ainda era uma profissão muito ligada a mulheres, né? Ah, sim. Assim como nutrição naquela época. Sim, então, verdade. olhei fisioterapia e tal. E naquela época teve o boom ali do filé, né? Então... Sofia sabe o que é o filé porque a gente se preparando para esse episódio, eu falei do filé para ela não conhecia o filé. Filé foi um fisioterapeuta, né? Que deu um destaque muito grande por causa do Ronaldinho, né? Recuperação rápida, do Romário, recuperação rápida. Então, fisioterapia saiu um pouco daquela situação de não sei o que não é. Não aprofunda muito não, porque é uma pergunta que eu tenho lá pra frente sobre isso. Então, aí daí foi. Aí por isso eu escolhi e fui tocando. Muito bom. E fui descobrindo o que eu gostava ali dentro. Legal. Não, eu brinquei que não era essa pergunta, mas óbvio que era essa pergunta, né? A pergunta era só se você tinha dúvidas, e você já respondeu antes de perguntar. Tinha dúvidas, mas fui tirando ao longo do caminho. Como é a maioria dos convidados que vêm aqui, né, Sof? Você tem mais pergunta para eles no primeiro bloco? Tenho. Isa, você acha que você abriu mão de uma coisa que era muito importante para você quando você escolheu a fisioterapia e deixou o viver do esporte de lado? Ou você acha que foi uma forma bacana de continuar ligado ao esporte de alguma forma? Então, hoje em dia eu ainda consigo conciliar os dois. Então eu faço parte da Seleção Brasileira de Handebol de Praia e também curso a fisioterapia na faculdade e tudo mais. A gente consegue conciliar a trancos e barrancos, mas a gente consegue, né? Às vezes a gente abdica de algumas coisas da faculdade mesmo pra seguir com o esporte e às vezes a gente abdica de coisas do esporte pra seguir com a faculdade, por exemplo. Já tive posições de ter que faltar um campeonato para terminar uma prova ou apresentar algum trabalho. Já tive também faltar a prova para ir para alguma competição que também é importante. Então, assim, ainda hoje em dia eu consigo conciliar, mas talvez mais para frente seja um pouco mais difícil, porque vai precisar de uma demanda maior minha dentro da faculdade, de estudo, de cursos, de tudo mais, para eu conseguir mais para frente me aperfeiçoar em tudo que eu quero.
Entendi. Posso comentar Faz sentido. rapidinho? Claro. É engraçado que essa questão do esporte ou de alguma aptidão que a gente tem nesse momento de decisão confunde muito a cabeça da gente, né? Uma adolescente, que eu não vou dizer quem é, tinha muita aptidão para leitura, para literatura, assim. E, cara, entrou numa neura, não vou fazer letras, quero fazer letras e tal. Então foi uma conversa longa. O buraco é mais embaixo, mas tudo bem. Hã? O buraco é mais embaixo, mas tudo bem. Não, mas eu tô brincando com a Sofia, Não, mas você tá assim, brincando. a gente... uma coisa que eu discuto muito com os meus mentorados é sempre assim, você pode desenvolver alguma aptidão que você tem em paralelo. Isso não precisa ser a sua profissão, a sua fonte de renda, sabe? Eu acho que você pode... Se você tem aptidões que você gosta muito, que são genuinamente coisas que você faz muito bem, sendo que uma pode te dar uma posição de carreira e a outra talvez nem tanto. Mas você não quer deixar de fazer porque você também gosta muito dessa outra que talvez não te dê tanta grana. Como é que você consegue trabalhar isso dentro daquela que pode dar grana? Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de falar, de ensinar. Eu nunca pensei em ser professor profissionalmente, né? Mas eu acabo trazendo isso para o meu dia a dia. Então, naturalmente, eu sou o cara que quer dar os treinamentos no trabalho, eu quero ser o cara que vai falar em público. Então, a gente, às vezes, confunde por que linha seguir, né? E acho que é natural isso, né? Falei uma besteira? Não. É isso, né? Concordo. Sim, com certeza. Beleza. Hoje, dentro da seleção brasileira, a gente tem atletas que conciliam perfeitamente a vida profissional com a vida do esporte. A gente tem a melhor lateral do mundo com a gente, que é uma profissional de educação física incrível. E hoje em dia tá vivendo os dois muito bem. Porque é um esporte amador, né? Sim. Se profissionalizasse, aí talvez seja difícil de conciliar as duas coisas, né? Hoje em dia, a gente consegue... Se a gente for parar pra pensar, é um esporte de alto rendimento e pode ser profissionalizante também, porque hoje em dia tem alguns atletas que recebem, e recebem Bem, consideravelmente. legal. Legal. Então, assim, a gente não é tão amador assim, mas ainda assim não é, por exemplo, um esporte olímpico. A gente teve agora, nas Olimpíadas de Paris, jogos de exibição, e aí a gente tá no processo de se tornar Não, olímpico. e quando eu falo amador, não entenda mal, né? Pejorativamente falando, é que os teus patrocinadores não vão te cobrar, como não tem, ou se tem são poucos, não vai te cobrar dedicação exclusiva. Sim, sim. A hora que estão pagando para você estar ali, vão querer que você treine todos os dias, né? Sim. 8 horas por dia, etc. Então, a cobrança de quem mantém também é menor, e você consegue conciliar, né? É bem difícil. O caminho que você escolheu de conseguir se manter nele por muito tempo vai ser difícil, né? Sim. Boa. Leandro, eu queria saber se na sua percepção, os jovens, eles normalmente escolhem a fisioterapia por conta de um gosto prévio pelo esporte, como foi mais ou menos com a Isabela, mas chegam sem saber exatamente como é a carreira em si? Sim, isso aí é uma coisa que realmente eu vejo ao longo desses anos, né? Eu costumo falar, como professor também, eu já fui do conselho de fisioterapia, então eu falava muito isso lá dentro. Às vezes o próprio profissional formado, com o tempo, não sabe exatamente quais são os valores da fisioterapia. Então, realmente, às vezes, quando ele entra na profissão, ele tem, às vezes, uma ideia e que ela vai sendo desconstruída ao longo da experiência dele e vai vendo que era algo diferente. Algumas pessoas, a partir disso, mudam de profissão, outras se apaixonam mais e outras seguem fazendo o que achava que não era, mas entendeu que o jogo é diferente, né? Então, isso acontece muito. Isso acontece muito da pessoa, de repente, ter uma ideia e... O que normalmente acontece com quem desiste? Assim? Quais são os motivos pelo qual essa pessoa que teve a sua expectativa frustrada faz desistir? Você consegue lembrar assim de algum... Bom, inicialmente, eu... Grana, o propósito? Eu ia começar por aí. Inicialmente, eu percebo, principalmente da geração mais nova, uma ansiedade de resolver o que a gente não resolveu em 20 anos. Em termos de grana, você está falando? Em termos de grana, construção, de preparação para o futuro. Então, quando a pessoa entra e às vezes se depara, por exemplo, ele está lá na fisioterapia fazendo estágio, ou então tem um amigo que é de outra área da engenharia, e ele vê níveis salariais iniciais diferentes, essa pessoa fala, bom, será que eu vou conseguir construir? Será que eu vou
esse é o caminho, esse caminho é mais duro, é mais, né, trabalhoso, será que eu vou conseguir? Bom, o que eu tenho a dizer para a nova geração, que hoje está mais fácil, né? Na minha época, eu, com certeza, na minha irmã, então, era mais difícil ainda, a gente pensar, mas que a gente ia gerar uma riqueza, uma qualidade de vida, a gente já trabalhava por amor mesmo e não pensava, né? Hoje eu me deparo muito com pessoas que se preocupam assim, porque dando aula, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas, pô, professor, qual o piso salarial? Pô, o piso salarial, mas e aí? Como é que é a questão de atendimento? Mas aí a pessoa começa a colocar, eu falo, olha, se colocar o dinheiro à frente, principalmente no início da profissão, a gente não consegue andar. É isso. Algumas profissões no início, realmente, por exemplo, na medicina, quando você se forma, eles costumam dizer o seguinte, eles ficam duros durante 6 anos, né? Ainda mais quem paga faculdade particular. Mas no dia seguinte eles arrumam um emprego que sai assim, de um patamar de 0 para mais de 10 mil. Só que às custas de uma responsabilidade, de uma correria, de tudo mais. A fisioterapia, ela é num escalar. É num escalar. Se você faz bem feito e principalmente associa o prazer, aí você vai escalando. Não é à toa que em 25 anos, hoje eu sou empresário, eu tenho a minha clínica, graças a Deus flui muito bem. E eu aproveitei muito essa onda da necessidade respiratória aí para poder, pós-Covid, para alavancar mais ainda, né? Eu sou funcionário público. Então, assim, coisa que essa geração hoje já também não está querendo muito, porque o servidor público, ele tem muitas regras, a questão salarial é um pouco mais limitada. Você vai assistir uns episódios de Fazer que vai desmistificar isso. Tem geração Z que está querendo. Que depende muito da área, né? Depende da área. Tem áreas mais específicas. Eu acho que na área da reabilitação, o empreendedor, seja ele autônomo, como atendimento particular, né, que acompanha, ou seja ele dono de uma clínica, ele tem uma rentabilidade melhor, né? Mas é aquilo, né? Para você chegar ali, você tem que fazer uma estrada. Você tem que fazer um network. E o network não é só rápido, né? bate-papo. É serviço mostrado. E aí as pessoas vão indicando e assim vai. E por aí a fisioterapia também tem um pouco disso que tem na medicina, que é se você... Pelo sobrenome, se teu pai foi, se teu avô foi. Eu, por exemplo, sou... meu sobrenome, dentro de Niterói, na área anterior a mim, na área da saúde, é muito conhecido, Pascotto. Então, às vezes, quando eu dou plantão, ou quando eu... As pessoas já conhecem. Fala assim, Pascotto, você é parente de alguém e tal? E aí eu falo, sou. Aí a gente vê. E aquilo ali, quantas vezes me abriram portas. E eu falo isso para meus filhos, olha, honrem o que vocês fizerem, o sobrenome de vocês. Legal. Porque isso abre portas, sim. Bem, não é todo mundo que tem, né? Mas quem tem que aproveitar, sim, né? Com certeza. Legal. Eu queria continuar um pouco daquilo que você comentou sobre ícones, né? Assim, da fisioterapia, que não sei se mistificou um pouco a profissão. Você falou do filé, né? Lembrei também do cara que cuidava do Ayrton Senna, o Nuno Cobra. Mas acho que ele não era fisioterapeuta, acho que ele era educador físico. Não conheço. Mas, assim, pessoas que, lá na década de 90, criaram uma áurea, na minha percepção de leigo, que eram como fossem gurus, né? Ou seja, o Ronaldinho queria lá o filé, ou o Romário, por quê? Porque o cara conseguia dar um jeito nele, colocar ele para jogar mais rápido, né? Uma parada mais eficiente em menor tempo. Eu queria trazer um pouco essa temática dessa... Você acha que... você comentou, né, que foi um boom ali, né? Acho que esses caras trouxeram uma áurea de gurus e de mito. Você acha que isso foi bom porque deu visibilidade para a profissão ou foi ruim porque cria uma percepção de que depois se frustra, porque depois não se confirma? Não, na verdade isso é importante porque a gente sempre tem que ter alguns nomes de referência, né? E isso com certeza mudou aquela imagem de fisioterapia... Massagista, né? O cara do futebol, como né? um cara que reabilita um cara de ponta. Então, isso aí mudou. Agora, a gente hoje entende que o que aconteceu lá com o filé, o que aconteceu com outros nomes em outras áreas da fisioterapia respiratória, eles tinham tecnologia, tinham recursos da época, né? Então, por exemplo, o filé não é muito minha área, o esporte, mas ele usava uma estrutura chamada isocinética, se eu não me engano,
que é uma estrutura que você, mecânica lá, ligada no sistema lá, que você consegue captar melhor a reabilitação das fibras musculares. Então, diferente do cara que estava, por exemplo, aqui em Niterói, usando caneleira, usando hidroterapia. Então, assim, a reabilitação, ela passa pela tecnologia. Hoje, com a globalização, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu mesmo já cansei de fazer cursos que não tem aqui no Brasil, que tem lá fora, mas eu não precisei pisar lá. Adquiri o material pós-curso e fui aplicando, fui vendo os resultados e hoje consigo fazer o diferencial, porque eu busquei, dentro da facilidade de hoje em dia, aperfeiçoar as técnicas. Legal. E antes o filé, aquilo era fechado, né? Era o R9, eu acho que era o nome da clínica, desde lá na Barra. Por causa do Ronaldo, né? Era R9 o nome da clínica, não era? E ali eles tinham uma tecnologia que, pô, o pessoal não tinha. Você acha que foi mais benéfico do que... Foi. Gerar uma frustração para quem queria fazer também por causa disso e eventualmente... Foi. Porque nem todo mundo consegue chegar lá, né? É como um jogo de futebol, né? Se o moleque com 10 anos quer jogar porque ele quer ser um Neymar da vida... Quantos Neymar existem, né, no mundo, né? Então, assim, às vezes tem esse outro lado, né? Mas, assim, precisou abrir... Mas foi bom. Precisou Entre frustrados e motivados, o resultado é benéfico. Com certeza. Legal, com certeza. Legal, boa. Isa, mesmo não tendo vivido essa época, você conhece o filé de nome, provavelmente? De nome. Você... Mas já tinha ouvido falar já no esporte ou na faculdade? Sim, dentro do esporte. Né? Mesmo não tendo vivido essa época, você acha que a fisioterapia ainda carrega essa aura de estar ligada ao esporte de alto nível? Sim. Eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês. Hoje a gente tem uma marca excelente de fisioterapia que tem uma parceria concreta com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo hoje patrocina uma marca de fisioterapia, não de fisioterapia em específico, mas de aparelhos de infraestrutura fisioterapêutica. Por exemplo, eles têm aparelhos de fotobiomodulação, aparelhos de eletroestimulação, tudo isso patrocinado pelo Cristiano Ronaldo. Então, acho que a fisioterapia está muito fortemente ligada ao alto rendimento. Por exemplo, a gente tem as leoas da ginástica, que tem um fisioterapeuta incrível. A gente tem também a Letícia Ribas, que é daqui de Niterói, que é fisioterapeuta da seleção feminina de futebol. Então, assim, eu acho que sim, que o alto rendimento está fortemente ligado à fisioterapia. Legal. Em todos os âmbitos. Legal, boa. Cara, fechei o bloco 1. Você tem mais dúvidas para ele, mais perguntas? Não. Podemos pro 2? Então tá. Vamos lá, pro próximo. Vamos falar sobre caminhos profissionais e construção de valor. Mas eu queria aproveitar, porque a gente ficou muito no esporte nesses primeiros, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que faz a fisioterapia respiratória, fala um pouquinho mais da tua clínica. Na tua abertura você acabou não falando muito sobre isso. Vamos poder explorar um pouco mais esse outro lado da fisioterapia hoje aqui na mesa. Então, complementando aí a fala anterior, a gente percebe que hoje em dia a fisioterapia, ela está totalmente inserida, né, no esporte de alto desempenho, alto nível. É impossível hoje você não ver um atleta mediano que não tem o seu fisioterapeuta. Isso aí, né? Mas a fisioterapia respiratória, principalmente depois da Covid, ela hoje, eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa precisa ter o seu fisioterapeuta para dizer que é seu. Inclusive respiratório. Principalmente pós-Covid, nessa geração pós-Covid, né, que vai ficar marcado como geração pós-Covid, né, AC, DC, não é isso? Antes da Covid e pós-Covid. Boa. Literalmente. E assim, hoje, o papo, às vezes, que eu vejo de pessoas da geração X para cima, num café, num jantar, às vezes a pessoa comenta assim, não, porque meu fisioterapeuta, eu vou te indicar o meu fisioterapeuta respiratório, porque ele vai resolver o seu cansaço. Legal. Porque hoje a gente tem um negócio chamado, hoje não, já de um tempo para cá, chamado preocupação com a longevidade. Então a longevidade, ela passa por vários aspectos. Um deles é respirar bem. Sim. E hoje a fisioterapia respiratória, ela está muito bem definida, que não é só tratar o pulmão como a gente tratava. A gente mexe com a parte muscular, musculoesquelética, a gente mexe com a parte respiratória e a parte de cardio,
Então, a gente consegue fazer um trabalho que as pessoas, até então, aquelas vovozinhas mais sedentárias, com falta de ar, cansada para atividades medianas do dia a dia, hoje elas estão chegando na nossa clínica lá, já falando da FlexFit, né? Com cansaço, com limitações, e aí ali a gente faz uma avaliação, mostra para ela em que parâmetro ela se encontra, né? E aí ela percebe a limitação dela e a gente propõe um trabalho, que até então elas achavam, isso não é para mim. Fisioterapia respiratória é hospital ou domicílio quando a pessoa tem uma alta após uma pneumonia. Hoje não. Hoje a pessoa vai fazer prevenção. Então ela vai lá na clínica, por exemplo, FlexFit, a gente trabalha com a parte de cardio, a gente trabalha com a parte da musculação, que a gente tem todo o maquinário de musculação, a gente trabalha com a parte específica da fisioterapia respiratória. E aí ali eles começam a fazer grupos, e aí vão vendo aquela qualidade, né, capacidade funcional elevando, e aí por aí vai. Então hoje eles dizem, tem que ter o meu fisioterapeuta. Muito legal isso. Né? Assim como do esporte. Hoje o esporte é um cara mediano tem que ter um fisioterapeuta. Legal, bacana. Deixa eu aproveitar então você já trouxe uma visão de um afunilamento em direção à fisioterapia respiratória, né? O que hoje tem de caminhos que se abrem, cara, na fisioterapia? Assim, o que você conhece de opções? Porque depois eu já vou jogar para a Isabela. Em termos da fisioterapia respiratória ou no geral? No geral, né? O que se abre para quem se forma hoje, né? Hoje, eu acho assim muito, muito interessante, principalmente para a geração mais nova, né? Que quer tudo muito rápido, é necessário a busca. Técnicas manuais, como a osteopatia. Né? Hoje a osteopatia é um curso que até então era muito caro lá na minha geração, só se fazia um ou outro, tinha que fazer fora. Hoje você tem cursos próximos, é mais acessível e é uma terapia que assim dá um resultado muito rápido. Legal. Então as pessoas que buscam fisioterapeuta, elas querem o quê? Sair em 2, 3 sessões sem dor, resolvidas. Então a osteopatia ela está muito ligada com o esporte, né? Com a vida geral, com a fisioterapia respiratória, né? Mas é um curso longo, um curso de 5 anos. Caramba. É um curso igual uma faculdade. Então, assim, eu diria para quem está começando, assim, olhar com carinho para essa área aí, para entrega rápido. Legal. Que é o que o cliente hoje busca. Que mais que tem? Alguma coisa que não precisa de um curso tão longo como esse? O que são linhas de especialização dentro da graduação? Tem isso? Tem. ênfases? Uma coisa que eu venho também dando cursos, palestras, apresentando trabalhos em congresso, é sobre a apneia do sono. Isso entrou em moda, eu faço isso já há um bom tempo. Particularmente em Niterói, eu posso dizer que eu fui o pioneiro, porque eu não conheço ninguém antes de mim que fazia o exame em casa, que tratava e tudo mais. Eu já fazia isso tudo. Hoje eu vejo alguns colegas aí já no mercado fazendo também. E hoje as pessoas estão, principalmente pós-Covid, DC, né, nesse período DC, as pessoas começaram a se preocupar mais com a qualidade do sono. Então eu sempre falo, quando eu vou dar aula na pós-graduação, eu sempre falo que hoje eu só dou aula em pós, mas já dei em graduação, mas optei em trabalhar com um nível mais de pós-graduação hoje, respiratório. Eu falo para eles, olha, muitos cursos vão ser oferecidos no pós-faculdade, muitos vocês vão engavetar, porque você faz um curso, tem que gastar uma grana para montar um estúdio. Agora, o distúrbio do sono, o investimento, ele pode ser diferenciado. Ele é caro? Pode, mas existem parcerias. O esporte é interessante porque muitas vezes ele vai para coisa do manual, ou então o próprio, por exemplo, o jogador, né, que desenvolveu a marca dele, ele já oferece a tecnologia, então você só tem que entrar com o seu conhecimento. Então, assim, realmente eu acho que na minha área, assim, que eu vejo a osteopatia, a apneia do sono, o olhar para geriatria e gerontologia, que é bem interessante também. E um detalhe também que eu achei que eu vivi isso, né? Eu e minha esposa, que está aqui, vivemos isso, é a parte de lidar com criança, que é como é que é o nome? Psicomotricidade. Psicomotricidade. A psicomotricidade normalmente são estúdios bem lúdicos, com cores, e aonde os pais estão começando a levar os seus filhos
antes da creche propriamente dita, ou então aquelas crianças que vêm com algum probleminha, ou alguma alteração motora, cognitiva. Então isso está crescendo muito. Quem gosta de trabalhar com criança, isso é uma área assim. Legal. Boa, né? Boa. Isa, como é que você vê o seu futuro? Assim, você acha que você vai ficar mais próximo, vai continuar próxima do esporte? Você se imagina indo para uma clínica? Alguma coisa mais de especialização técnica? O que você imagina para o futuro? Para o meu futuro, eu me imagino muito numa clínica minha. É o que eu busco, né? Mais pra frente. Mas eu também tenho um leve apego à UTI, à terapia intensiva também. Tenho um pouco de interesse. Trabalhar dentro do hospital, onde a gente tem pessoas que precisam muito da nossa ajuda e precisam muito da gente. Acho que é uma coisa que me traz um pouco de apego também. Legal. Comentário, Leandro. Você acha que ela tá indo na direção certa? Ou eu acho que sim. Eu acho que se passando pelo hospital, você está apta a praticamente tudo, né? Porque é onde você mais aprende clínica. E tudo na fisioterapia se remete à clínica. Fazer bom diagnóstico para programar um bom tratamento. Passando pelo hospital, você vai entender um pouco. Claro que não tanto quanto o cara especializado no esporte. Mas eu vou entender alguma coisa sobre lesão do esporte. Muita coisa sobre pulmão, muita coisa sobre clínica geral. Então, assim, eu acho que eu convido e digo que passar pelo campo hospitalar, você abre muito... Você vê tudo, né? O conhecimento para tudo, né? Legal. A área da mulher, a área da criança, a área do esporte, e por aí vai. E depois especializar em cima daquilo que fazia mais sentido, né? Exatamente. Legal. Verdade. Isa, a nossa geração, ela sofre muita pressão com essa ideia de ter sucesso de forma rápida, né? E aí, somando até com o que o Leandro trouxe, com aquilo de que a fisioterapia é uma carreira que ela é construída aos poucos, qual é a sua opinião sobre isso? Como você acha que isso impacta na construção da sua carreira? Então, no momento que eu tô literalmente na metade do curso, a gente já começa a ter essa percepção de tipo, caramba, preciso começar a me movimentar para quando eu sair da faculdade já tá, conseguindo receber tudo direitinho, conseguindo me manter. Então, é uma preocupação muito forte que os alunos têm. Eu tenho muito, inclusive. Mas é isso, né? É ter a maturidade e o entendimento que a fisioterapia é uma coisa linear, que você vai construindo de pouco em pouco o seu trabalho, de pouquinho de boca... É o boca a boca, né? Fazendo network de pouquinho em pouquinho, estando presente em eventos, para você conseguir... Saindo da faculdade, as pessoas já sabem quem você é, já sabem qual é o seu sobrenome, o que você faz. Então, assim, eu acredito muito nisso que o Leandro falou de construir de pouquinho em pouquinho, né? Tá. Desde o início da faculdade. Não entra em conflito com esse sentimento de dar certo rápido, né? Você acha que quem se identifica com a profissão, isso compensa eventualmente o fato... O Leandro deu o exemplo da medicina, né? Que logo depois dos 6 anos ali já consegue ter um patamar alto de rendimento. Essa percepção de que outras profissões poderiam rentabilizar mais rápido não chega a ser um problema para quem tem identificação com a carreira, com a profissão, né? Eu acho que não, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo curso que eu faço. Então, assim, a gente no início da faculdade, quando você ainda não se encontra dentro do curso, você para pra pensar, caramba... Realmente, fisioterapia não. Medicina daqui a pouco pode me dar um dinheiro maior, né? Mas quem realmente tem um apego, tem o amor pelo curso, sabe onde tá. Não, e aí, o contrário também é verdade. Se a pessoa escolhe medicina pensando na grana, como você falou, né? Esse cara vai se frustrar provavelmente no meio da faculdade, não vai nem se formar, né? Não vai se identificar. Então, não dá pra ser... Não dá pra ser... forma, mas eu conheço um monte de médico aí... Sinceramente, principalmente atualmente, frustrado. Que aí você olha e você fala, cara, você fez uma faculdade brilhante, você só consegue dar, tipo assim, só esse plantão, tipo, o cara não... Agora, assim, como eu conheço bons profissionais que alavancaram, aproveitaram o melhor da profissão e foram embora. Mas conheço muita gente. Eu sou servidor público, então, como eu falei, na área médica, no servidor público não está tendo concurso. Então, há muitos anos eles trabalham com PJ. Então, é uma troca. Eu trabalho no hospital universitário, né? Então, eu pego aqueles alunos que acabaram de se formar, que estavam ali fazendo o internato, depois se formaram, fazem residência e tal. E aí você vê uma minoria satisfeita, sem pensar no dinheiro, satisfeita assim, projetando, eu quero fazer cardiologia, eu quero fazer esporte, eu quero fazer...
pensando assim, não, eu ainda vou trabalhar, vou ganhar pouco. E uma galera já ali no internato querendo já alcançar lá na frente. E quando alcança com a gente, é aquele cara que senta no plantão e só reclama. Faz mal o plantão, toca mal a profissão, reclama pra caramba, enquanto que você tá ali e fala assim, cara, não sei aonde que o cara vai achar felicidade. Então, realmente, a felicidade vem da profissão que o cara gosta. Engraçado você falar sobre isso. A gente falou no episódio anterior sobre carreira internacional. E o nosso entrevistado Wilson, também um amigo meu de infância, falou sobre isso, né? Se você é um moleque inteligente, tira boas notas ali no ensino médio, existe uma pressão muito grande, ainda mais na nossa geração, né? Sim. Existe uma pressão muito grande para fazer engenharia e medicina. Isso lá em casa acontece. Sabe? Muito grande. Assim, como assim você quer fazer uma coisa que não vai ser engenharia e medicina? Porque são as carreiras que remuneram melhor, tem visibilidade, status e tal. Então ele comentou o quanto que ele é frustrado, ele tem a minha idade, né? 51, 52. E ele disse, cara, eu não queria ser engenheiro. Ele passou para engenharia na Unicamp. É um profissional brilhante, excelente. Mas se ele voltasse para trás agora, ele pudesse voltar, ele teria escolhido uma outra coisa para fazer. Então, eu imagino que deve ter. A gente pegou médico como exemplo aqui, mas acabei de dar um segundo exemplo como engenheiro. Numa pressão de família, né? Uma família que tem um sobrenome na medicina, e aí o cara se sente pressionado a continuar aquele legado. Ou é um moleque muito inteligente, uma menina muito inteligente, e acaba sofrendo cedendo essa pressão. E não é sobre isso, né? Acho que não é sobre isso. É sobre desempenhar bem, estar feliz no que está fazendo, e que naturalmente as coisas vão acontecer. Os dois comentaram sobre empreender. A gente hoje aqui está... Perdão. Hoje a gente aqui está mais focado no arco 2, né? Que é esse início e o meiozinho da profissão. A gente já discutiu aqui no X-Fazer o arco 3, que é uma hora que você começa a pensar em deixar de ser empregado e empreender. Mas a fisioterapia me parece que é uma dessas profissões que, não sei, a maioria, quase todos, pensam nessa possibilidade de empreender. Empreender é uma das melhores opções de futuro no longo prazo para o fisioterapeuta? Estou viajando. Então, quando eu me formei lá atrás, a gente só pensava em ser CLT ou concursado público. Funcionário público. E essa era o objetivo. A gente buscava. Tanto que nessa época tinha muito, hoje ainda tem, mas tinha muito mais curso preparatório para concurso e tudo mais. De um tempo para cá, a gente foi entendendo que a CLT, ela limita muito, traz muita mais cobrança e pouco rendimento financeiro. E liberdade, prazer. Porque às vezes você trabalha numa empresa, por exemplo, a minha empresa lá, e a pessoa que vai trabalhar comigo, ela vai trabalhar dentro do que eu penso. E às vezes não é o que ela quer. Tipo assim, ela quer chegar às 8 horas porque o primeiro paciente chega às 8. Só que eu, como sou o patrão, eu mando ela chegar às 8h30 porque eu quero que ela respire com calma antes de receber o primeiro paciente. Então, começa a ter o conflito que lá atrás a gente não tinha, que a gente caminhar para o CLT e para o concurso público. E hoje a gente eu mesmo começo a falar para os meus filhos dentro de casa, falo para os alunos que o caminho é empreender. CLT cada vez está mais obsoleto, concurso público. Quando eu fiz também lá atrás, é porque, assim, boa parte das coisas que eu fiz foi por orientação da minha mãe. Né? Minha mãe, eu sempre escutei muito, sempre tive muito orgulho. Ela falava as coisas e ela acertava. Qual que é a carreira dela? Qual que é a área dela? Pedagoga e fez letras também. Legal. E aí E ela falava, meu filho, você tem que ter um concurso público. Mas a gente tá falando lá do início dos anos 90. Você tem que ter. Você tem que ter, porque a economia... A gente viveu uma época que a inflação, né? Era muito mudava instável, né? o preço. Então, minha mãe falava... A estabilidade do concurso público era inegociável, né? Exatamente. Hoje, a gente já começa a ver concurso público regime CLT. Então, já não é mais estatutário. Eu já posso ser mandado embora. É mais fácil. E até começa, para mim, que trabalho sério, até começa a achar interessante. Por quê? Eu, como funcionário público, algumas pessoas falam, isso aí, porra, é encostado. Não é, eu entrego serviço. Agora, realmente é um lugar que muitos encostam. Sim. E aí, quando você passa agora a ter um concurso que é regime CLT, se você não alcança as metas propostas, você pode ser desligado. Então,
A geração nova já começa a olhar e fala assim, bom, o concurso público é legal, pô, vou trabalhar no hospital e tal. Mas ter o consultório para fazer minha fisioterapia do jeito que eu acredito... Legal. Pô, é muito melhor, muito. Aí sim, mesmo que você ganhe um pouco menos, inicialmente, te dá o prazer de você abrir a porta, ligar seu ar. Não, e tem a chance de crescer muito, né? Se você fizer bem feito. E vai crescer, porque tudo que fizer, seja padeiro, médico, se fizer com dedicação. Com dedicação, se você chega lá e entende que aquilo ali é seu ganha-pão com prazer... minha clínica fecha 18 horas. Às vezes eu saio 9 horas, porque a gente fica fazendo um brief ali pós-atendimento. Quando que um fisioterapeuta, às vezes, tá doido para ir embora, fechar, ou então um profissional, sei lá, um contador, um advogado, doido para fechar a porta para casa. E assim, tem que entender que aquilo ali é sua segunda esposa, o seu segundo marido. Essa é a verdade. Se entender aquilo ali, tratar bem aquilo ali e caminhar junto... Aí fica mais fácil. E a Isa, desistiu de ter uma clínica própria ou ficou mais... Pelo contrário, acho que... Eu gosto muito da correria da clínica. Eu trabalho numa clínica ali em Caraí, fiz o esporte. E lá é assim... É felicidade, piada o tempo todo, todo mundo feliz. Então, assim, por exemplo, a gente tem um paciente que ele se machucou, foi lá, tratou. Aí depois, agora, ele vai lá, senta, toma um cafezinho, fica papeando. Não tem mais um atendimento marcado. Ele só vai lá pra bater papo e conversar com a gente. Porque, como forma de agradecimento a gente ter tratado ele, né? Então, é isso que me chama, move, né? que me move na fisioterapia. É você ter não só uma relação ali, mas não, ter amigos. Não sou profissional, mas isso pode ser... Tem uma prazer, né? Você tá ali. Você tá ali, o cara foi ali, mostra que... Você não tá ali pelo dinheiro só, você tá ali pelo prazer. Aquilo ali tudo gera um prazer, né? É muito legal. Muito legal. E o consultório ainda é mais ainda, o consultório clínico, ainda é mais do que o hospital. Porque no hospital a gente ainda vê muita gente mais debilitada. Em caso de emergência, né? Talvez tenha situações mais graves. Mas, passando por aquela fase, a gente adquire muito conhecimento para trazer para dentro do consultório. E é bem interessante. Para a clínica, eu falo também, né? Boa. Isso é muito legal. Bora pro quarto bloco? Vamos lá. Quarto bloco é polêmico, hein? Vamos ver se vocês vão segurar esse rojão. A gente quer falar de qualidade de cuidado e limites de contexto. Assim, um título pomposo e cuidadoso para falar sobre a qualidade do cuidado em situações de contexto específicas. Estamos falando basicamente de plano de saúde, sem plano de saúde. Atendimento privado, atendimento... Né, conforme ali os limites que o plano permite que vocês deem como profissionais, né? Sofia, quer começar ou começo eu? Pode começar. Então vamos lá, Leandro. Não, deixa eu começar com a Isabela. A Isabela tá um pouco calada. Na sua formação, vocês discutem como o contexto de atendimento impacta o cuidado oferecido? E aí, nesse contexto que eu comentei agora. Hoje, dentro da faculdade, esse assunto é um pouco deixado de lado. A gente não fala muito sobre isso. Mas a partir do momento que você entra dentro de uma clínica onde tem atendimentos a plano de saúde, você começa a entender um pouco da profundidade que é o plano e a qualidade dos atendimentos pelo plano, né? Hoje a gente tem o plano pagando um valor muito baixo por cada atendimento, então as clínicas que têm plano enchem de gente, enchem de estagiário. Às vezes o estagiário está ali com uma responsabilidade enorme de uma reabilitação, sem um mentor, sem estar tão assessorado assim. Então, assim... É um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo também a gente tem uma vertente de socialização. Por exemplo, eu tenho plano de saúde e não tenho recurso financeiro para pagar um atendimento particular. E a gente está ali, vai lá, faz o seu atendimento pelo plano numa clínica e não tem um atendimento de tanta qualidade assim. Então eu acho que isso devia ser... É um assunto que devia ser mais discutido dentro da faculdade. Né? E Leandro, eu e Sofia, a gente se preparando para esse episódio, né, a gente discutiu bastante e ficou um pouco a gente falou, tem que botar esse bode na sala, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que trazer esse assunto para a mesa, porque até para desmistificar talvez um estudante que está no ensino médio e fala assim, não, cara, não vou fazer fisioterapia, apesar do que eu acho que eu seria um bom fisioterapeuta, eu gosto das disciplinas e tal, porque... recebe muito pouco, ou porque a atuação do profissional é muito superficial. Sei lá, fui lá na clínica, botou a maquininha, deu choquinho, foi embora para casa.
Me parece, eu queria muito a tua opinião como profissional e especialista nisso, de que acho que tem a ver talvez com isso, né? A possibilidade de se aprofundar num tratamento depende muito das condições, inclusive financeiras ali, de infraestrutura, que o profissional tem. Me parece que um cara que atende exclusivamente por um plano de saúde, por exemplo, que limita, né, o retorno para o profissional, também vai limitar a profundidade que o profissional pode dedicar ao paciente. É por aí? Sim. Bom, vou começar fazendo uma pergunta para poder responder a sua resposta. Então, aqui é um bate-papo, vou né? fazer uma pergunta para poder responder. Quanto você acha que vale se isso aqui fosse uma garrafa d'água? Quanto você acha que vale uma garrafa de água na rua? R$3, R$4. R$3, R$4. Um pouco mais um plano de saúde está pagando para fisioterapia por sessão. Caramba. Então, é uma média. A gente pode falar aqui, eu acho interessante, valores, né? Vai flutuar um pouquinho de uma seguradora para outra, mas é em torno de R$7 a R$11. Caraca. Isso não paga o gel do ultrassom que o fisioterapeuta faz. Aí a gente começa a ver situações em clínicas que repete o mesmo adesivo pro choquezinho pro mesmo paciente, porque um kit de adesivo custa aí uns R$25, R$30. Então, fica reaproveitando até ficar nojento. Uma coisa Até alguém reclamar. Não é verdade? Uhum. Entre outras coisas que o empresário ele tem que enxugar. Uma outra forma dele levantar é o volume. E aí ele usa do estagiário. Muitos estagiários são dedicados. Estão ali porque querem. Outros ainda não sabem. Então, estão mais perdidos que cego um tiroteio. E ali, o paciente, ele paga um plano caro. Ele tá ali para ser atendido. De preferência, por um profissional formado. Ou por um estagiário supervisionado. Não, supervisionado. Não, sim. Né? Dedicado deveria ser. Também. E acaba não acontecendo. Porque aí aquela pessoa, para enxugar custo, ele tem um espaço curto, então um consultório pequeno, que chama-se clínica, então fica lotado, muito paciente sentado assim, ó, com uma linha de produção, literalmente, né? Literalmente, Fordinho e Totinho. Sai daqui, vai pra ali, sai daqui, vai pra ali, sai Exatamente. daqui, vai Isso pra quando ali. sai, porque às vezes tem clínica que não tem espaço para ele andar. Então ele senta ali, aí bota um reloginho, acabou o gelo, tira, bota o tênis ali, aí tira. Caraca. E assim vai. Então uma pessoa dessa, realmente, ela não é culpada. Ela paga um plano que, por sinal, tá muito caro, né? Mas o repasse é muito baixo, muito baixo. Estou falando para plano. Quando você vai para atendimento de home care, né? É o colega que vai atender em casa. Em média, bem pago, R$25. Se eu pago o combustível dele? Não. Pago a sola de sapato O home care dele? é provido pelo plano de saúde, tá Pelo dizendo? plano de saúde. Conclusão. Esse profissional, para poder fazer uma renda, né? Ele vai ter que trabalhar pra caramba. Sim. Então ele não tem... Chega em casa cansado, ele vai ter tempo de estudar? Desejo de estudar? Muito provavelmente que não. Vai pagar um congresso? Vai pagar para viajar, para um livro? Hoje em dia é mais fácil, na minha época era livro. E livros caros, né? Sim. Porque a parte didática, ela não... Porque o mesmo livro da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, porque clínica não muda, né? A mesma coisa. Então, o livro que custa R$1.500 naquela época, que o médico pagava, eu tinha que pagar como fisioterapeuta. A diferença, eu trabalhei em home care, foi um dos minhas primeiras empresas que eu trabalhei. A diferença é que eu sempre fui um cara que eu pensava assim, só para um paralelo aqui, até para você pensar assim também. Eu chegava na casa do paciente para atender, deslocando no meu carro, nem usava o ar-condicionado para não gastar combustível, chegava pingando, tinha que, né? Isso eu tô falando de 25 anos atrás, para ganhar R$10. Na minha época era R$10. Equivalente hoje é 25. Mas eu pensava assim, cara, eu não vou ficar nessa situação. E eu gostava do que eu fazia, fisioterapia. Então, calma aí, eu tenho que achar uma solução. E não vai ser tirando na marra. Então, o que eu fiz naquela época? Fui numa casa de geriatria, cheguei para ela lá e falei assim, quantos idosos você tem aqui? 50. Eu trabalho com os planos do home care. X, Y, Z. Quantos pacientes você tem aqui? Ah, tem 25. Você consegue passar todos eles para mim? Então, eu comecei a fazer trabalho em grupo. Que legal, cara. Em uma hora, eu conseguia atender 4, 5 pacientes ao mesmo tempo, que eu conseguia fazer 10, virar 50, 60. Aí, eu ficava uma manhã inteira, fazia 5 horas. Aí, eu conseguia dar dignidade para à tarde eu poder estar mais livre. Aí, eu fiz minha pós. Aí, eu
juntava dinheiro para poder pensar em casar. Legal. E assim eu fui. Então, se você deixar a profissão levar, ela, principalmente guiado por profissionais do plano de saúde, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser Porque criativo. o profissional do plano de saúde, ele também está sufocado. Uhum. Então ele vai explorar o profissional que ele contrata, porque ele também é muito mal pago pelo plano de saúde. Então, realmente, plano de saúde é muito complicado. Aí quando você faz a pergunta, no particular muda, eu tenho a experiência de trabalhar no público, então eu posso dizer que eu trabalho 0800, eu atendo a pessoa por 0800, já atendi pelo plano de saúde que paga pouco, e hoje eu atendo de forma particular. Na clínica é só mensalidade lá. Você vai chegar a um nível da sua profissão de qualificação, se você conseguir chegar, estudar e se formar, correr atrás, que você consegue e você precisa abrir mão do plano de saúde. E aí porque você realmente precisa dar qualidade. Você não pode fazer uma linha de produção. Ninguém resolve. Eles vão sair dali ainda com aquela dor. E aí o seu network vai ficar ruim. Então você quer crescer. Então, para crescer, às vezes chega uma hora que você vai ter que dar um passo para trás, desfazer do plano, começar ali no particular. Vai começar devagar, mas aí aquilo ali, um bom trabalho, network. E aí você vai. Eu te ouvindo, cara, eu tive vários insights aqui assim, cara. É assim, eu acho que tem que... A perspectiva do paciente. Eu acho que vai ter paciente que não vai ter opção de pagar particular. Então, para esse paciente, ele vai ter que ir no público ou ele vai ter que ir para o plano de saúde. E assim, acho que é ter consciência de que não é o melhor tratamento. Né? Então, acho que tem essa perspectiva. E aí, para quem pode pagar, é importante a clareza e o entendimento de que vale a pena investir e ir para um consultório particular, uma consulta particular, porque as ferramentas e a disponibilidade é outra. Porque, eventualmente, por não saber, não é uma questão de restrição financeira. Sim. Mesmo uma família, de repente, que tem condições, acha que não faz diferença, vai pelo plano, porque já tem um plano para conveniência. Então, acho que é legal essa tua explicação, porque eu acho que ela responde, inclusive, para esse grupo de pessoas impactadas por esse assunto, que são os pacientes, né, os clientes. Eu acho que também traz luz aos profissionais. Né? Um estudante que não conhece todos os aspectos da profissão, não pode achar que o profissional de fisioterapia é aquele da clínica que ele conhece, que atende pelo plano de saúde. Porque ele pode achar de que é superficial demais, de que não é efetivo, sim. que é um negócio mal feito, que a linha de produção só faz aquilo. Então, assim, não pode ser referência esse tipo de tratamento para quem quer se tornar um profissional. Então, quem tem algum tipo de inclinação a fazer fisioterapia, não pode tirar esse desempate, né, essa dúvida, a partir de um atendimento que ele percebe, que ele conhece de uma clínica que só atende pelo plano de saúde. Né? Acho que é importante. Quer comentar? Quero. Sobre essa situação de uma pessoa que, por exemplo, se a gente tem um aluno que não tem muitos networks, não conhece muita gente e vai seguindo pela linha da faculdade, entra num estágio obrigatório dentro de uma clínica de plano e só tem um contato com um atendimento de clínica de plano. Com certeza ele vai se frustrar. Vai se frustrar, com certeza. O atendimento de uma clínica particular é muito diferenciado. Na clínica Tribos, onde eu trabalho na parte da mídia, eu presenciei uma situação muito interessante que me chamou muita atenção. A gente teve um paciente com um tipo de problema, um tipo de lesão diferente que a gente não tinha pego. A gente pegou uma parte do nosso tempo e realmente estudou durante tempos para decidir um plano de tratamento perfeito para aquele paciente. Então, assim, não vai só sobre o tratamento, vai sobre estudar o que cada um está se passando, sobre quais são as melhores opções de acordo com o que o paciente quer. Se o paciente chegar lá na clínica, ele, sei lá, acabou de amputar a perna, chegar lá na clínica e falar, eu quero surfar, a gente vai ter que fazer ele surfar. Não, a gente tem que seguir o que o paciente quer e não o que a gente pensar, o que o plano determina, entende? Então, sobre as qualidades de atendimento, a clínica particular dá um atendimento individualizado e ímpar. É super importante isso. E você acha que os clientes sentem essa diferença? Com certeza. Percebem? Com certeza. Trazem esse feedback pra vocês? Com certeza. Isso é muito legal. Dá pra você consegue perceber
eles chegam na clínica falando sobre... eu ia naquela clínica ali, ele só fazia choquinho. E nos inícios do atendimento são uns comentários tipo assim... vai colocar o choquinho? Isso aí não serve pra nada. E aí, depois de um tempo, a gente tenta mudar esse pensamento dentro da cabeça do paciente. E chega no final, eles falam... Caramba, realmente, fisioterapia de plano não dá. Assim, eu queria deixar claro de que a gente não é contra plano, não tem nada aqui, jamais. apologia nenhuma, né? Jamais. Eu acho que é uma realidade que talvez, não sei se tem um culpado, um responsável. Eu acho que se torna uma realidade para quem está começando a profissão. Não pode, o fisioterapeuta que ele se forma agora, ele apareceu lá a oportunidade da clínica com plano, é o que vai pagar. Vai aparecer o home care, é o que vai pagar as contas dele. Mas ele tem que projetar paralela essa saída. Não pode ficar frustrado ali, porque senão... E nem acomodado, né? Porque o tempo passa muito rápido. Há pouco tempo atrás, eu me lembro que eu estava apresentando o meu TCC e hoje eu tô aqui, falando que eu tenho 25 anos. Então passa rápido. Passa muito rápido. E aí quando eu olho as estratégias que eu fui criando dentro da dificuldade, eu trabalhando com home care, falei que ganha pouco, como é que eu fazia dinheiro ali? E hoje eu conto isso para os alunos. Gente, depende de como você quer fazer a profissão. E eu fazia e fui levando, entendeu? Você falou agora, me trouxe também um outro insight interessante, que assim, às vezes a frustração vem no meio da carreira ou em algum momento depois de formado e parece que tem uma inclinação muito grande a desistir, mudar de área completamente. Conheço muita gente que fez isso. E eu também, de novo, quando eu converso com as pessoas que me pedem algum tipo de opinião e tal, eu nunca recomendo que seja uma coisa assim muito radical, né? Eu acho que é mais fácil você entender quais são as possibilidades positivas que a sua área traz, de repente empreender, mudar usar a criatividade que você usou, por exemplo, né? Do que, agora eu vou mudar, vou começar tudo de novo, vou fazer uma engenharia, vou mudar, vou fazer engraçado direito. Disso que você está falando é que nesse período de formado, às vezes a gente encontra com colegas que estudaram com a gente em evento, e aí o pessoal fala assim para mim, Leandrinho, cara, você tá bem na fisioterapia. Aí o cara já virou um advogado, o cara já virou um engenheiro. Já mudou. O cara saiu, o cara virou um servidor público, técnico. Por exemplo, passou por um TJ e não seguiu a carreira. Será que ele não conseguiria? Mas é a frustração ali no meio do caminho e tudo mais. Falando sobre o que você estava... Parênteses rápido, nada contra quem muda e que eventualmente o sonho dele era fazer isso. Não, aí você vê que a pessoa fica assim... Mas não pode ser por desistência, né? Você vê no olhar da pessoa, Leandrinho, você, tá bombando, legal. Aí que ela queria, né? Aí eu falo assim, gente... Tô fazendo nada demais. Tô só levando meu pão pra dentro de casa. Eu insisti. Mas você vê que a pessoa teve que mudar radicalmente pra poder, de repente, conseguir levar o dinheiro pra dentro de casa e tal. Boa. Quantos colegas mudaram de profissão e, de repente, mudasse a visão, né? E falando sobre essa questão do particular, que você tava falando aqui... Quando a gente realmente finaliza uma avaliação no final do dia, a gente lá na clínica, por exemplo, a gente faz o brainstorm, a gente discute, aquele paciente e tal. Isso demanda. Sim. Essa demanda, quando você atende 10, 20 pacientes por semana, eu consigo dizer que eu atendo 3 por hora, se for num estúdio, ou um pouco menos. Numa clínica, a gente está falando de 100, não é isso? 100, 150. Por semana? Não, por semana. Tem vezes que é por dia. Exatamente. Eu trabalhei numa clínica, na época do estágio, na Golden Cross, quando eu fazia estágio, que era 100. Caraca. 100, 110. Como? Eu não sabia nem o nome dos pacientes. Não, era o paciente do gelo, o paciente que caiu, o paciente do ralado. Era nesse nível. Só que aí eu falei, não é isso. Mas era obrigatório passar por ali, mas não era isso. E assim foi. Boa. Entendeu? O bloco foi bom, hein? Rendeu. Tem mais Deixa eu fazer um perguntas comentário rapidinho? Claro. É muito importante o que ele falou sobre aprender a manejar como que você vai começar. Por exemplo, ele no início da carreira parou e viu que o ideal seria ir para uma casa de idosos e comprimir um momento do dia dele para poder se especializar em outro momento. Então, assim, eu acho que isso tem que ser comentado na faculdade também. Um ensinamento de como manejar quando a gente vai sair da faculdade. Por exemplo, a gente sai da faculdade muito perdido. Sim. Cara, o que eu vou fazer agora? Então, assim, ele foi muito... Eu achei muito interessante isso que você falou. Ele teve uma sacada de mestre. De, tipo assim, conseguir levar um dinheiro pra você conseguir se especializar em outro momento. Cara, achei isso muito interessante, de verdade. Isso foi ideia da Carlinha. Tenho certeza que não foi ideia dele. Foi ideia da Carlinha.
Não, isso nasceu naturalmente. Não foi uma coisa que, assim, alguém me orientou, ou eu já tinha essa sacada que eu tenho hoje de pensar, né? Porque, afinal de contas, tem uma estrada, a gente já começa a achar soluções mais fáceis do que lá atrás. Aquilo ali foi uma coisa meio natural. Mas é aquilo, quando você faz... Mas a busca foi você, né? Você estava ali buscando, né? Quando você faz o que você gosta, automaticamente você vai achar ferramenta para te dar prazer. Boa. E, cara, não dava para poder ficar ganhando 10. Eu cheguei a ficar uns 6 meses, 4 meses, atendendo um aqui, outro ali, de home care, parava carro. Só que aí, aquilo ali foi pensando, falando, não, calma aí, vou numa casa de idosa, onde que eu concentro essa galera? Primeiro eu pensei num prédio. Cheguei a conversar com o porteiro. Assim, fulano, o porteiro já me conhecia. Junta todo mundo no play. Vem cá, vou deixar aqui um panfleto. Lembra disso, cara? Eu mandei uma gráfica fazer um panfleto como se eu fosse o representante do plano. Aí tinha lá Golden, Unimed, esquece que lá. E aí eu deixava no escaninho. Ninguém ligava. Aí eu, não é por aí ainda, mas tranquilo, vou tentar. Aí até que eu, pensei a casa de idosos. Cheguei lá, conversei com a médica, conversei com a enfermeira. Ótimo. Vai custar o que para casa? Nada, ele já tem um plano. Eu só precisa prescrever e me indicar. E aí eu comecei. Aí aí os familiares... No Muito final, legal. a casa, a diretora da casa, além de não me pagar nada, quem me pagava era o plano... Eu me lembro uma situação que eu estava atendendo um grupo, né? Devia ter umas 6 idosos fazendo atividade lúdica, com bola, música, todo mundo ali legal e tal. Animado. E eu... Aí me chega uma família nova para conhecer a casa. Aí a dona da casa, você que é nosso fisioterapeuta? Aí eu, não ganho nada com isso, mas estou movimentando a casa dela. Legal. E ali foi. Foi marketing para casa sem ter investimento, né? Sim. Eu ia comentar, só que espero que isso seja legal, tenha sido legal. Você não vai se gerar prova contra você, alguém vai te processar pelo plano de saúde, não tem problema, né? Acho que não. De quê? De fazer em coletivo. Não, porque... Você atendeu todos Era eles? na casa deles, ele morava. Não. Era a casa deles, né? Vamos dizer, casa. E outra coisa, há uma prescrição médica. A médica viu que tinha indicação. Eu falei, quantos pacientes você tem aqui internado? Tenho 50. Quantos tem desse plano aqui? Tenho dos meus planos que eu atendi. Tenho 30. Legal. Eu posso atendê-los. Basta a senhora prescrever para quem a senhora quiser. Ela foi, aí já idoso, só aqueles. Idoso? Todos eles precisavam. Vai ter indicação. Aí eu entendi. Boa. Muito, muito bom isso. Vamos lá? Vamos trocar de bloco? Bem, agora é o bloco 5, é o bloco onde vocês fazem pergunta um pro outro. Se tiverem dúvidas que surgiram ao longo do episódio, alguma coisa que trouxeram já de casa preparado, fica à vontade. Vamos começar por... Primeiras damas. Então, Isa, pergunta pro Leandro. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você saiu da faculdade, onde você se viu num primeiro momento? Tipo assim, caramba, quais passos você seguiu? Quais orientações você teve? Tipo assim, qual norte você teve assim que você saiu da faculdade? Bom... teve, né? Eu tive pouco, mas assim, no final da faculdade, eu entendia que eu queria fazer uma área que desse dinheiro. Eu olhava a fisioterapia e falava assim, cara, mesma coisa que acontece hoje, que você falou muito bem. O aluno que segue a instituição da faculdade e não corre por fora, no final, quando ele ganhar o diploma, ele vai ficar perdido. Não sei se isso acontece com todas as áreas. Outras áreas, por exemplo, advocacia, por aí vai. Acho que talvez a maioria, né? A grande maioria. Então, na fisioterapia, é esse classicão aí mesmo. E assim, eu ia tocando ali, quando foi chegando no final, já nos último ano da faculdade, eu procurei entender, que hoje eu falei que a osteopatia é uma área que eu faria fácil se eu tivesse começando hoje a profissão, pelo que ela entrega, né, para o cliente, e o cliente te remunera por isso. Uma consulta boa, bem paga e tal. Você nunca vai conversar sobre o plano com a osteopatia, não tem cobertura. Então você já entra por cima do negócio. E naquela época, era a área que tinha cálculo, que as pessoas menos gostam. Porque quem vai para a área de saúde não gosta muito de cálculo. Não é muito bom, foge e tal. E aonde que tinha área de cálculo? Hospitalar. Porque, assim, não é de conhecimento de vocês, mas todo aquele processo de ventilação do paciente que está entubado, isso
tá na nossa mão. Então, a gente ali tem muita mecânica. Como engenheiro, ali tem muita mecânica. A gente calcula muitas coisas ali dentro. E ali a gente tem parâmetro de normalidade, tem doenças que a gente tem protocolo de como ventilar. E como biologia 1 mais 1 são 3, você tem um protocolo, mas você tem que ter seu filho e sua experiência, porque nem sempre dá certo. Covid, então, mostrou isso. Eu chegava no plantão e falava assim, vamos recrutar esse paciente aqui, porque senão ele vai morrer. A gente fazia isso, quando a gente olhava, o paciente tinha morrido. Então, assim, eu trabalhei na linha de frente direto. Então, assim... Mas, assim, eu já vinha com a experiência lá atrás que 1 mais 1 são 3 na área da saúde. Claro. Mas se você não tem a arte e o feeling, aí você não consegue levar para frente. Então, respondendo que você me perguntou, eu entendi assim, a área que dá mais dinheiro era hospitalar. Porque as pessoas não querem muito, tem vaga, e dali eu consigo trabalhar num nível mais tecnológico da ocasião, né? Era o mais tecnológico, de maior complexidade. Então eu falei, é isso que eu quero. E aí comecei a fazer cursos de mecânica do respiradores, para poder entender como é que mexia, E aí foi. E dali eu criei meu sobrenome ali. Legal. Hoje a minha clínica, ela é assim, pautada pelos hospitais que eu passei em Niterói particular e público em São Gonçalo. Então as pessoas me conhecem, acabam indicando, fisioterapia respiratória e tal, reabilitação, porque eu passei por essa unidade. Então foi isso que me motivou a antes de sair da faculdade, assim, como que seria? Bom, vou buscar o hospital, porque o hospital acho que vai me dar uma renda melhor e vai me dar uma posição de destaque dentro da fisioterapia interessante. Deixa eu te parafrasear para ajudar o pessoal em casa um pouco. Acho que é assim, acho que você criou uma estratégia. A tua motivação foi, cara, eu preciso encontrar um direcionamento que me traga uma remuneração. Poderia ser outra coisa, poderia ser, não, cara, eu quero fazer uma coisa que me dê felicidade, que me dá prazer, você gosta de atender. Então, assim, independente se é uma coisa ou é outra, eu acho que é isso, é buscar o norte. Então, eu acho que não tem uma resposta certa, né? Eventualmente, sei lá, vai que você tem uma ajuda financeira dos seus pais, você não precisa buscar uma independência muito rápido, você consegue ter um apoio ali, não tem problema nenhum nisso, né? Então, eventualmente, o início não precisa ser pensar em fazer grana. Então, eu acho que não tem, não sei, Leandro, você concorda comigo, eu acho que não tem uma resposta certa, né? Esse foi o exemplo do Leandro. E mais do que ele ter escolhido isso, foi ele ter utilizado as competências dele, a inteligência dele, a criatividade dele para alcançar isso. Se fosse uma motivação do tipo, não, quero fazer alguma coisa que me dá prazer de fazer. Eu gosto de trabalhar com fisioterapia respiratória. Ele teria chegado no mesmo lugar, provavelmente, porque ele usaria a criatividade dele, a inteligência dele para poder alcançar esse objetivo que ele traçou. O lance é traçar um objetivo, escolher um norte. Não sei se vai ter um norte certo para cada profissão. Acho que não, né? não. Faz sentido não sei, que eu falei? Faz sentido. Eu sou uma pessoa muito do felicidade acima do financeiro, né? Então, acho que eu sempre vou ter uma resposta meio enviesada pra isso. Mas acho que o importante é isso. Inclusive, também uma coisa que o Wilson do Carreiras Internacionais trouxe muito é essa questão, que não importa onde você vai estar, o que importa é que você esteja feliz. E você pode estar feliz porque você está recebendo o que você almeja receber naquele momento. E é isso. Então, acho que é isso. Acho que o ideal é correr por fora, né? Não só seguir a faculdade. Não, isso aí... Não, isso é muito importante. Acho que isso pra tá todas ligado as nas coisas. Pra todas as carreiras, com né? certeza. Você perguntou sobre que deve continuar assim. Na hora me veio à cabeça algumas particulares que têm uma relação maior com o mercado de trabalho. É verdade. Eu acho que algumas particulares que se olham mais para o mercado de trabalho, eu acho que preparam melhor os profissionais para caírem no mercado mais produtivos, né? Verdade. Aquelas que são muito mais acadêmicas, que pensam muito mais em pesquisa, aí se você ficar só ali, se não correr por fora, você chega no mercado de trabalho despreparado, né? Para a realidade do mercado. Então, talvez tenha essa questão. Tem, com certeza. Vamos inverter agora as perguntas? Então, uma dúvida que eu acho que você meio que já respondeu, mas eu gostaria de tirar aqui, é em relação à sua geração, né? Em relação ao pessoal que hoje... Como que vocês pensam em relação a aposentadoria no futuro? Vocês pensam sobre isso? Claro que vocês pensam, mas como que vocês pensam? Não, talvez não. Não, mas acredito que sim. Mas vocês pensam, como a gente pensava no passado, em CLT, concurso público, ou hoje em dia se fala muito em investimento de bolsa, preparar... Previdência privada. Fazer sua própria previdência. Exatamente. Como é que é esse papo entre vocês para o futuro?
num primeiro momento, eu nunca tive contato. Nunca parei pra pensar nisso. Até que chegou um momento que o meu pai chegou pra conversar comigo sobre isso. Falou sobre previdência social, falou sobre previdência particular, falou sobre diversas situações. Hoje, assim... Se meu pai não tivesse falado comigo, eu nunca teria pensado nisso. Então, assim... Depois de receber uma conversa sobre isso, eu acabei começando a pensar e entrei pra essa parte de investimento, de previdência privada e tudo mais. Mas, em relação a isso, eu acho que a minha geração não tem essa... Eu acho, né? Na minha cabeça. Eu acho que a minha geração não tem... Alguns não. Não posso generalizar todos, né? Mas algumas não têm essa visão de aposentadoria. Eu, depois dessa conversa com meu pai, tive um pouco mais e comecei a pensar, caramba, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Mas e aí, o que você chegou? Chegou com alguma conclusão? Chegou a alguma iniciativa? O que você concluiu? Então, eu cheguei numa conclusão e comecei a investir. Hoje em dia eu invisto um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Cada mês eu vou investindo um pouquinho. Mas, pensando... Agora, num primeiro momento, eu invisto muito pouco. Que é de acordo com o que eu tenho. Claro. Sim, claro. Mas, na verdade, pouquinho... Uma árvore... Tem uma amiga minha que quando assistir isso aqui, ela vai lembrar. Uma árvore frondosa, ela começa pelo uma sementinha, né? Então, você colocar R$10, Boa. R$5, daqui a uns anos bem investido. Quer responder essa pergunta, Sophie? Eu acho que eu concordo com a Isa, que a nossa geração ela pensa um pouco menos, ou talvez não pensa nisso. Que também tá atrelado, pra mim, a outra opinião sobre a nossa geração, que a gente pensa muito sobre... estar confortável, estar feliz, e acaba sendo o salário, a remuneração, ou o tempo que você vai levar para começar a se remunerar bem, fica um pouco mais de lado. Então você acaba também, se você não tá pensando em salário bom agora, que dirá quando eu for me aposentar, né? Mas eu concordo que é um pensamento muito válido, e eu acho que é uma coisa que deveria mudar na nossa geração. Porque ainda mais a gente que está deixando de ir atrás do CLT ou de um concurso público, não vai ser uma coisa que vai ser garantida por outra pessoa, né? Então a gente vai ter que bancar isso, pensar nisso, já começar um plano. Então a Isa, que começou a investir de pouquinho em pouquinho, ou talvez simplesmente só guardar um dinheiro, que não é muito inteligente economicamente, mas enfim, só guardar um dinheiro ou qualquer outra coisa, já ajuda, né? E eu acho que é uma coisa que devia entrar na nossa geração e não tá ainda. Legal. Não, eu vou trazer uma... Quer falar? Um pouquinho. Vai. Eu acho que essa parte da aposentadoria e do empreendedorismo deveriam ser coisas que devem ser comentadas na faculdade também. Sim. A gente não tem nenhuma matéria sobre empreendedorismo. Mas ninguém tem, né? Na engenharia também não vai ter. Não vai ter. Na nossa época, lá atrás, a gente tinha muito aquele olhar dos nossos pais que se aposentavam, às vezes no mesmo emprego. Sim, então a gente olhava CLT como segurança, funcionário público e tal. Só que hoje, por exemplo, meu filho de 15 anos, ele fala, minha filha, eu quero me aposentar. E eu escuto muito isso por trabalhar em um hospital universitário. Então, eu tenho uns alunos aí de 21, 18, 19 anos, que eles falam assim, eu vou me aposentar com 40, vou viver de renda. Então, eu acho isso... Falei, cara, na minha época, não tinha esse negócio. E hoje eu vejo pessoal, a sua geração... lá no hospital, o pessoal falando assim, eu quero parar. Eu acho que eles vão se frustrar, não vão chegar aos 40 parando, mas ainda vai seguir muito. Mas você já vê a fala. Aí eu pergunto lá para de vez em quando, mas e aí, o que você está fazendo? Eu já tenho ações do banco não sei das quantas. Isso é legal. Aí eu já tenho criptomoedas. Aí eu falo, lá na nossa época, isso não era tão aberto, essas informações. Isso era para uma classe econômica muito... Hoje não, hoje qualquer um... Eu ia comentar isso. Acho que é uma frase que ela pode ser muito ruim ou muito boa, né? O cara que diz que quer parar de trabalhar com 40 anos, ele pode ser alguém que está acomodado, ele já está começando meio com preguiça, simplesmente ele tem esse desejo, mas não está fazendo nada. Quando você me fala de que a resposta é, não, já estou investindo, já tem criptomoeda, etc., isso é legal, entendeu? Então, acho que é por aí. Eu ia comentar que eu tenho ainda uma outra opinião sobre essa questão de aposentadoria, é não aposentar. Eu brinco muito lá em casa, né? A Sofia sabe disso, de que assim, eu não quero parar de trabalhar nunca. Nunca. Então, assim, eu posso diminuir, eu posso deixar de ser um empregado CLT, hoje, né, eu sou diretor de uma empresa, você, Leandro, conhece a minha história. Alguma hora o mercado vai dizer que eu estou velho para fazer aquilo, ok.
Mas isso não pode ser o fim imposto para mim. Eu não quero parar de trabalhar nunca. Eu quero manter minha mente sempre ocupada, produzindo de alguma maneira. Empreender é uma ótima opção para isso. Então, quem empreende não aposenta, né? Você não aposenta nunca, porque você tem o seu negócio, né? Então, acho que tem essa opção de não pensar em aposentadoria com essa perspectiva de que não quer parar de ser produtivo, nunca, entendeu? Você pode diminuir, obviamente, o volume, você pode pensar em descansar, aproveitar a grana que você gerar, etc, né? Isso aí tem que ser pensado, né? Aproveitar a vida enquanto você pode. Mas deixar de produzir, para mim, por exemplo, é uma coisa que eu nem cogito. Acho que eu não conseguiria. Acho que, assim, por exemplo, a gente entrou no período de férias da faculdade, né? O estágio, às vezes, também dá uma parada, tipo assim, nessa reta final de Natal e Ano Novo. E eu fico ainda com a sensação de, tipo assim, caramba, por que eu não tenho nada pra fazer? Tem que fazer alguma coisa. Nossa, eu queria estar assim. Eu tenho essa sensação, é bizarra, Meu estágio né? não parou e eu quero, meu Deus, cadê meu Natal? Cadê meu Ano Novo? Tipo assim, eu não sei se... Eu acho que eu não teria esse pensamento de, tipo assim, eu quero me aposentar aos 40. Acho que eu não teria. Acho que eu... Por exemplo, eu quero ser igual meu chefe. Meu chefe, ele tem 50 e poucos anos e tá trabalhando e vai trabalhar durante um bom tempo. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero ainda estar na minha clínica até eu conseguir mais. Isso mas é bom. Acho que por perfil de pessoas, né? Eu acho legal que também mostra que você tá construindo desde cedo uma relação saudável com o que você escolhe trabalhar. Sim. Porque eu acho que alguém novo que tem essa visão de querer aposentar muito cedo também pode ser por uma experiência em casa de alguma outra frustração, talvez, né? Porque a geração dos nossos pais também tá muito acostumada a se frustrar ou trabalhar até exaurir. E a gente acaba pegando essa ideia de que trabalho termina de forma muito ruim. A gente termina cansado ou termina não gostando do que você faz. E agora nós começamos a falar mais sobre trabalhar com o que a gente gosta e ser feliz e ter essa relação saudável, né? Então eu acho uma coisa legal, coisa importante. Lacrou. Hoje em dia, a nossa geração tem muito disso, de ser feliz onde você tá e prezar pela saúde mental, né? Sim, é muito exatamente. legal. Hoje a gente tem a nossa sociedade muito preocupada com a saúde mental. Eu acho isso muito, muito interessante. Eu também gosto muito disso. Boa. Pessoal, acabou. Chegamos ao fim de mais um episódio. Vocês querem comentar alguma coisa final, agradecer? Foi bom? Foi ruim? Falem. Gente, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Foi muito legal estar aqui. Foi muito interessante. Ao longo do episódio, a gente vai pensando em diversas coisas, diversos insights. É muito legal. Talvez eu vou sair daqui um pouco mudada, né? Acho muito interessante cara. isso. Legal. Acho que ter um fisioterapeuta aqui e ver como foi a Eu carreira. queria o melhor pra você, mas cara, não deu. Só consegui tá? É o que tem pra hoje, né? É o que temos. Estar aqui com ele e entender um pouco mais de como foi pra ele e como pode ser pra mim foi muito legal. Foi muito legal Bom, mesmo. Isa, boas palavras, legal. Você, Eu também Lenin? gostaria de dizer que realmente o podcast é muito interessante, muito legal. Esse conflito, né? Porque pra mim também, como um pouquinho mais velho, um pouquinho só, um pouquinho mais velho, olhar para vocês e ver que vocês estão tentando algo que eu já tentei conseguir. Então, eu fiz o caminho certo. Ou então, aprender coisa com vocês que eu nem imaginava até hoje que eu poderia fazer. Então, vou dar um exemplo. Hoje a fisioterapia de mídia. Na nossa época não existia isso. Hoje eu olho para você fazendo mídia, ganhando, sendo feliz ali, ensinando na mídia. Isso, para minha geração, isso é interessante, porque Legal. a gente não fazia. Então, esse podcast, isso é legal por causa disso. A gente escuta, né, gerações diferentes. E principalmente porque os apresentadores têm um know-how muito bom aí para poder mexer com as A gente tem bons amigos, só isso, cara. É isso. A gente, quando montou o X4Z, tinha uma pretensão, tinha uma ideologia de ajudar a geração Z, trazer nossas experiências. Mas o que a gente tem descoberto ao longo do tempo é que a gente, geração X, tem aprendido muito mais. Então, assim, tem sido uma troca benéfica nos dois sentidos. Assim. Então, é o que você acabou de falar. Eu tenho aprendido muito com essa pequena aqui e com os nossos convidados ao longo desses episódios. Obrigado por terem vindo. Obrigada, gente. Mas eu só também queria agradecer. Eu gostei muito do que a Isa e depois o Leandro falaram, que também não só que a geração X aprende com a Z, mas também não só quem nos assistir vai aprender, mas que os nossos convidados também aprendam com o outro convidado, que nós dois legal. aprendemos com os nossos convidados. Como é tudo um ciclo de... como posso falar? De conhecimento. E que todo mundo se aprimora em algum âmbito, de alguma forma. Boa. Isso é bem legal. Boa. Muito bom. Obrigado. Espero que tenham gostado. Pessoal, obrigado. Até o Obrigada, próximo gente. episódio. Tchau.